Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensa Podcast. E hoje, um episódio muito especial, porque é o Pensa na Estrada. É o primeiro episódio do Pensa Podcast gravado fora aí dos nossos estúdios, fora de Paragominas, e hoje eu estou em Belém, gravando um episódio muito especial com um cara que eu já falei essa semana, vocês acompanharam aí na live. Estou aqui com o Paulo PV, da Capital Summit Upgrade. Paulo, seja muito bem-vindo ao Pensa Podcast, é um prazer falar com você pessoalmente, e tem uma galera aí que tá a fim de aprender de gestão, de liderança, e eu falei para eles que você é o cara. Imagina. Seja bem-vindo. Eu tá? que agradeço. Prazer te ter aqui. Recém-chegado aqui, cheguei agora aqui em Belém, gosto muito do estado, mas eu conheço bem Belém, morei aqui basicamente, eu fiz trabalhos aqui na época da Celpa, onde tem a Celpa. Sim. Então, há uns 14, 15 anos atrás, eu vinha muito, mas muito pra cá. E gosto muito aqui. Não, eu percebi que você gosta porque você já chegou espacialmente localizado, né? Pô, é aqui que fica tal lugar, é aqui que... Remanso do Bosque, um sushi aqui pertinho, eu já conheço, assim, não vou dizer que eu conheço bem, porque faz tempo que eu não venho pra cá, assim, de forma costumeira, mas gosto demais. Gosto daqui. Maravilha, maravilha. Nós fizemos uma live, né, essa semana, embora quem vai assistir esse episódio pode estar assistindo em qualquer época, mas nós fizemos uma live que teve uma repercussão muito boa e gerou uma certa curiosidade, né, porque os meus amigos e clientes que são empresários, né, comentando, pô, Bruno, e o evento que vocês falaram e tal. Então, assim, o que eu quero fazer com esse episódio? Quero aproveitar a sua expertise, o seu know-how, toda a sua experiência em gestão, liderança, com o grande empresário que você é, o grande consultor que você é, mas quero aproveitar também para a gente falar sobre o evento, então vou conduzir a nossa conversa nesse sentido. Fique bem à vontade para compartilhar suas experiências, Claro, mas para também falar do evento, porque a galera fez bastante pergunta, então acho que é importante a gente falar. Uhum. Bom, para quem não assistiu a nossa live, queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre quem é o Paulo, quem é o PV, né? A galera te chama de PV, então vou chamar de PV também. Uhum. O que é que você faz? Por que você é famoso como grande gestor, como grande empresário? Fala um pouco pra gente sobre famoso, quem é o PV. Sou famoso de nada, na verdade. Eu sou um consultor que com microfone, um empresário aí que nos últimos 20 anos eu venho nessa jornada que ela foi inicialmente de consultoria, depois de auditoria. Eu empresariei desde os 19 que eu empresario nas mais variadas atividades de oficina, restaurante, de clínicas de saúde até empresas de educação. E nos últimos 11, mais especificamente, com o grupo PWR, a gente vem levando consultoria, assessoria e capacitação corporativa para esse Brasilzão, né? Então, nesses 11 anos com a PWR, já passaram por lá, na PWR, mais de 1.000 clientes, de consultoria. E aí eu tô falando norte, sul, leste, oeste. Então, todos os estados brasileiros, a gente tem algum projeto agora nesse momento acontecendo. Só não tem no Acre e no Amapá agora acontecendo. Mas no resto dos estados brasileiros, a gente tem algum projeto de consultoria acontecendo, seja comercial, financeira, estratégia, cultura, gestão de pessoas, indústria, bacana. E aí vai. Então tem um time aí de mais de 120 consultores, isso PWR. E Capital Upgrade... Era a minha pergunta. Porque a galera às vezes deve ficar te perguntando, pô, tem o Capital Upgrade, o que é Capital, o que é PWR? Conta um pouquinho. Desse nosso ecossistema de evolução de negócios, tem a vertical de consultoria, que aí a PWR Gestão é a que entrega a consultoria, e na vertical de capacitação corporativa é a Capital Upgrade, que lá tem os eventos presenciais, de imersivos, de masterminds ou até mesmo online. Então, a gente roda aí, principalmente, né, na Capital, roda o Brasilzão entregando capacitação corporativa para gestores, empresários e empreendedores. Certo. E a PWR presta esse serviço de consultoria dentro desse ecossistema. As duas empresas fazem parte do grupo, né? O grupo tem várias empresas. Consultoria PWR Gestão e capacitação corporativa Capital Upgrade. Aí existem outras empresas que a gente investe e aí tem restaurantes, tem clínicas, tem editoras que aí fazem parte do grupo que são investidas nossa. Mas não é esse mesmo ecossistema, assim. Só faz parte do grupo enquanto empresa. Grupo empresarial. Faz parte do grupo empresarial, isso. Maravilha. E hoje eu tô com o PV, mas tem mais uma galera aí nesse time aí, né? Tem. Não, então, dos sócios que fazem parte, que entregam esses conteúdos e
entrega a transformação nas empresas, sou eu, Wilson Raduan, Miguel e Lázaro. Bacana. E Eduardo Baiman. Somos nós 6 que entregamos os conteúdos, principalmente. Mas o time de consultores não, aí já são cerca de 120 consultores. O time, aí tem escritório em Fortaleza, escritório em São Paulo. Então, assim, antes de ser consultor, a gente é empresário. Então, pode ter certeza que aonde o calo aperta aí, por exemplo, na pandemia, apertou o calo, apertou pra todo mundo, apertou pra gente também, né? As perguntas que todo mundo se fez e aí, como é que foi com o time? E aí, o fluxo de caixa? E agora, como é que expande? Peraí, como é que ajusta o modelo de negócio? Como é que se trabalha à distância? Tudo isso a gente se faz. Então, a gente entende bem aí onde o calo aperta. Você falou uma coisa muito, muito bacana, que eu anotei algumas coisas que você falou na live e essa foi uma delas. Você falou assim, eu sou um empresário com um microfone. Isso. E hoje em dia é muito comum essa expressão de empreendedor de palco, que é o contrário. É um cara de palco com um microfone querendo ensinar empresários. E é muito complicado isso, porque você tem no Brasil hoje, nós temos no Brasil hoje um problema sério, onde as empresas têm uma vida muito curta, porque todo mundo quer empreender, a maioria das pessoas tem esse âmbito, essa ânsia por ter um negócio, mas tem zero capacitação. Seja por um ensino de base, uma educação de base deficitária, seja pela ausência de uma qualificação específica mesmo. E tem esse boom de pessoas ali querendo ensinar. E uma das coisas que eu acho bacana é pegar uma formação como a de vocês, pegar um ecossistema que tem tanta capacitação, tanto treinamento, mas com pessoas que estão com o famoso skin the game ali, com a pele em jogo. São todos empresários, todos que já empreenderam e continuam empreendendo. E é aquilo que você falou, vocês trazem para o palco, trazem para a sala aquilo que vocês aplicam nos negócios de vocês, né? Sim. Você acha que esse mercado de ajudar empresários a evoluir seu negócio, é um mercado grande ou pequeno? Acho que é gigante. Gigante, né? E você acha que, assim como em Brasília, existem cadeiras vazias? Exemplo, se não tiver lá o vereador correto, vai ter o vereador incorreto, né? Se não tiver o deputado correto, vai ter o deputado incorreto, né? Então, assim como em Brasília, qualquer lugar, qualquer mercado, não existe cadeira vazia. A cadeira não fica vazia, alguém vai ocupar aquela cadeira. Alguém ocupa o espaço. Alguém ocupa o espaço. Então, ainda mais num mercado que é grande o suficiente para gerar o interesse de muita gente. Então, acabam sendo ocupados por pessoas boas ou não, né? Então, assim, realmente, existem muitos empreendedores de palco que estão aí, infelizmente, entregando promessas que é muito difícil ser cumprida. Às vezes eu vejo dicas que são dadas que eu falo, nossa, se alguém... Ainda bem que esse cara tem pouco seguidor, porque se alguém pegar essa dica dele, ferrou. Se alguém cumprir, tá no Se alguém cumprir achando que aquilo é prioridade para alguma empresa, ferrou. Porque... os menos desavisados acham que o progresso está apenas no faturamento, né? Acham que o progresso está apenas em vender mais e vender melhor. E às vezes tem muitas empresas que morrem de sucesso, né? Que elas crescem de forma desordenada que não tem sustentabilidade no negócio. E aí, ouvindo a dica daquele cara que busca apenas o crescimento, que não traz a sustentabilidade, a empresa cresce no comercial, mas capota no financeiro. E são dicas que as pessoas que às vezes não conhecem o organismo empresarial de cima para baixo, em todas as suas pontas e possibilidades, acaba dando uma dica que ela pode ser até importante no curto prazo, mas no médio e longo prazo vai acabar prejudicando a empresa. Aqui, por exemplo, eu vim agora do almoço e eu estava falando o seguinte, né? Ao tema da palestra. Sua empresa não está preparada para a COP30. Que é um assunto que tá muita gente procurando, né? Vai ser aqui. E aí eu fui mostrar os motivos pelos quais as pessoas precisavam prestar atenção. Porque se a COP30 trouxer um ambiente de muito progresso, isso pode ser negativo se você não estiver bem preparado. E aí foi um tema só para falar sobre isso. E no começo eu sei que as pessoas estavam até meio reticentes, mas eu acredito que elas entenderam a mensagem no final. É porque aquela famosa história, quem tá dentro às vezes não consegue perceber o óbvio, e é preciso a pessoa ser tirada ali daquela posição e observar isso. Eu já vou aproveitar então a sua fala e jogar no seu colo aí a primeira pergunta. Você falou o seguinte, que a pessoa às vezes dá uma orientação, dá uma dica, e aquela dica pode prejudicar essa empresa porque ela não é o ponto principal. Sim. Então, na sua visão, na sua forma de gerir, de fazer negócio, o que é o coração de uma empresa? Porque a gente tem no mercado aí pessoas dizendo que
é lucro. Se você não tem lucro, você não tem empresa. Aí você tem autores e empresários dizendo que você compra de pessoas, vende para pessoas. Isso. Se você não entende de pessoas, você não entende de nada. Isso. O que é o coração do negócio? Aonde que o empresário não pode errar? Se eu perguntar pro empresário, se eu te der R$1 milhão, você investe aonde? Aí ele às vezes tem dificuldade para responder isso daqui. Ah, não, vou colocar processos. Ah, não, vou investir em pessoas. Ah, não, vou melhorar meu time comercial. Quer saber? Eu vou estruturar a tecnologia do meu negócio. Ele está muito manual, tem que ir para o digital. Não, quer saber? Eu vou investir em manufatura. Quer saber? Eu vou investir em segurança de dados. Se eu der R$1 milhão para um empresário, ele tem a clareza de saber onde é que é mais importante ele investir. Eu desafio aqui, se tiver 10 empresários, acho que 9 não sabem dizer de fato, com segurança. Eu tenho certeza que esse 1 milhão vai ser melhor alocado neste assunto aqui. Por quê? Porque ele acaba ficando... Não vou dizer nem que é cego, porque não é cegueira, é desinformação mesmo. Ele não sabe qual as engrenagens que ele tem que mexer que melhor tirem a estratégia do papel. Sabe por que ele tem essa pergunta? Porque muitos deles não têm nem a estratégia definida. Muitos deles não têm nem a visão definida. Eles nem sabem, aqueles que têm sócios, por exemplo, o que os dois em conjunto estão alinhados do que querem exatamente para o negócio. Se eu perguntar para 2 sócios, o que é que você quer para o negócio para 2030? Daqui 6 anos, o que é que você quer de fato? O que é que você topa? Ele não tem noção. Não tem noção. Você topa se investir em dívida? Você topa contrair dívida para crescer? Um pode dizer que topa, outro pode dizer que não topa. Você quer crescer o máximo que essa empresa pode? Não. Quero trabalhar 18 horas por dia, mas até os meus 40 anos. Depois disso, quero qualidade de vida. O outro não pode querer. Um pode dizer, não, eu acho que dá para diversificar a ponto de eu, inclusive, sair desse meu restaurante aqui e fazer uma franquia, depois licenciar, abrir uma área de educação e depois ensinar outros empresários a como ter restaurante de sucesso. Outro pode dizer, não quero isso não, só quero ter... Só quero ter o meu restaurante, umzinho. Então, por que eu tô afirmando que é muito difícil as pessoas saberem o que fazer com seu R$1 milhão? Porque toda essa parte direcionada para o que é possível, o que é possível se fazer com o negócio, quais são as vontades e estilos dos sócios e quais são os gargalos e limitadores que tem nessa tríade, como os sócios não responder isso, é muito improvável que ele saiba onde é o melhor lugar para se investir. Porque tudo parte dessa interseção, tudo parte dessa estratégia coordenada, tudo parte dessa interseção de vontades, gargalos, estilos e possibilidades. Se ele não tem isso respondido, e mais do que isso, alinhado com o sócio, caso tenha sócio, tu acha que eles concordam se é para resolver o processo financeiro ou comprar a máquina? Não consegue. E aí, às vezes, vendo o Instagram, vendo a internet, aquilo que faz mais sentido no pitch ali da tela do celular é o que ele contrata. E não necessariamente aquilo que a empresa precisa. É o que ele precisa. Então, na sua deu visão... Deu pra entender? Eu viajei muito. Não. Deu para entender claramente, porque quando a gente vai falar de performance, né, principalmente performance pessoal, a primeira coisa que a gente tenta definir com o mentorado, com o cliente, é o que você quer. Né? Qual que é a sua visão? Qual que é a sua visão de curto prazo, médio prazo, longo prazo? Porque é uma tendência natural as pessoas não definirem aquilo que elas querem. Então faz muito sentido quando se fala de empresa que, enquanto empresa, você também tem essa visão. Então, pelo que eu entendi, na sua forma de enxergar, o empresário ele não pode errar no aspecto de não saber o que ele quer, de não saber onde ele quer chegar. Exato. Esse é o ponto de partida. O empresário não pode saber qual é o maior gargalo da empresa e que, se resolvido, a estratégia dele agora está mais próxima de chegar do que nunca. Ele não pode não saber, se ele tivesse recursos novos, como tempo, energia e dinheiro, onde é mais importante dedicar. Empresário, se eu te der mais tempo, mais energia, mais dinheiro, onde é que é mais importante tu dedicar os esforços? Aí às vezes ele fala, eu sei onde é, mas se você volta e faz todo esse desdobramento que eu acabei de falar, às vezes a resposta dele tem mais a ver com a afinidade, com o que ele acha que é, do que realmente que a empresa precisa. Entendeu? Eu vou fazer um exercício aqui. Eu tô pensando na minha empresa. Em uma das nossas empresas lá, com a minha esposa como sócia, a nossa agência de marketing. Se hoje você me dá R$1 milhão, na minha visão, eu tenho 2 pontos cruciais para investir. Primeiro, capacitação pessoal para mim e para ela. Buscar orientação na forma de gerir e tudo mais. Segundo, formação de time, de equipe.
contratação e formação de time, porque hoje nós não temos braço suficiente para fazer o que precisa, e eu entendo, né, até pela nossa idade, por ser o nosso segundo negócio juntos, mas é o que mais está crescendo, entendo que nos falta um conhecimento, nos falta uma mentoria, na verdade. Aquela frase que você disse, não existem erros novos, existem pessoas novas errando erros velhos. Isso. Né? Então, poder ter alguém que eu possa perguntar, cara, esse caminho aqui tá certo, eu tô querendo tomar essa decisão nesse momento do meu negócio, isso é certo. O que você acha? Então, hoje, se eu sou esse empresário com tempo, recurso e dinheiro, tempo, energia e dinheiro, eu investiria na nossa capacitação pessoal própria e na formação de um time. Eu entendo que é o nosso gargalo. Mas se eu te perguntar um ponto antes, qual é a tua visão para o negócio e qual a estratégia? Se a gente olhar para os próximos 2 anos, para o final, 2 anos e um pouquinho, para o final de 2027, vai, arredondando mais para frente. Hoje a nossa estratégia ela tá clara. Qual a visão de vocês? É o quê? Uma sede física própria. Hoje a gente está em um prédio alugado. Então aí seria ter uma sede física ou própria ou um espaço mais apropriado para o negócio. Mas isso é estrutura, não é estratégia. Vamos lá. O que seria a estratégia, então? Pois é, já vou anotar. Esse é o ponto. Então, esse é o ponto. Tem outra frase que eu acho que é do... A estratégia é o que eu vou fazer para o objetivo. Alguma coisa Chandler, esqueci o nome dele. Essa frase acho que é dele, que fala o seguinte, ó. Você não define a estratégia pela estrutura. Pelo contrário, você define a estrutura pela estratégia. É a estratégia que define a estrutura. É simples. Eu quero ter 4 filhos. Se eu tenho um apartamento com só um só quarto. Então, a estratégia, ou a visão é ter 4 filhos, certo? A visão é ter 4 filhos, estratégia casar com a pessoa até tal idade, período fértil, e que ela tope fazer isso e ter alinhamento para construir uma família de 4 filhos. Beleza. Se eu tomo uma decisão de qual é a minha visão a partir da minha estrutura, então eu só vou ter um filho, ou nenhum, não cabe. Se eu pego a estrutura para definir a estratégia, eu já parto dos gargalos. Uma coisa é, qual é a tua estratégia, a tua visão? Até porque se tu foca na estrutura, tu pode chegar na visão de outra forma, não necessariamente colocando a estratégia como gargalo, colocando a estrutura como gargalo. Isso vai fazer, na largada, tu já se limitar com a estrutura. Nós fizemos não isso. Dizendo que a estrutura não é importante. Claro que é. Para ter filho, tem que ter um espaço para caber os filhos. Mas se eu parto da estratégia disso, se eu no primeiro acho... O que é mais importante agora? Resolver a estrutura ou achar a esposa? Não achar a esposa. Depois, garantir que ela tem um alinhamento cultural e filosófico a ponto de querer traçar a caminhada, a jornada com a família, uma jornada de família comigo, ou a estrutura? Não, então é garantir... sendo... Até que, claro, a estrutura ela é um gargalo, mas ela é um gargalo na etapa 27 da coisa. Antes disso, tem capacitação própria, tem melhorar meu padrão financeiro, tem ser possível ter um plano de mudança de uma nova jornada, de estrutura. Tem onde é que a minha parceira entra nesse jogo, tem uma série de outras coisas. Só que a gente está sempre olhando os gargalos como problemas do plano de ação, que são. Mas quando eu não trago isso para a estratégia, eu tô... Pelo contrário. Eu gasto energia com o problema na hora errada. Exato. Eu não priorizo o problema no momento onde ele deve ser priorizado. Que nesse caso, é até bem depois. Porque se tu resolver a estratégia a ponto de... Imagina que tu resolve a estratégia a ponto do home office ou remoto ser algo resolvível. Talvez aquilo que tu estava chamando de gargalo não é mais gargalo. Não faz muito sentido, porque nós criamos uma agência de marketing. Então nós alugamos um espaço, fizemos ali 2 estúdios, 2 salas, para daí então começar a oferecer os serviços que a gente hoje oferece. E aí, pegando o que você falou, a gente quer um local mais apropriado, que não necessariamente precisa ser uma sede própria, mas isso não é estratégia. A estratégia para isso, dentro do que você explicou, é que a gente tenha um número maior de clientes de um perfil de um cliente que nós temos. Hoje nós temos lá 5, 6 clientes na agência. Um desses clientes é o que nós entendemos como perfil ideal. Por quê? É o melhor de atender, é o ticket mais alto, é o serviço que melhor a gente entrega. Então, na nossa visão, ter vários clientes daquele cliente ideal seria melhor, por exemplo, ter 3 desse cliente ideal do que 10 dos outros. Então, a nossa estratégia é conseguir mais clientes desse para aí chegar na finalidade que é a estrutura. Vamos para um exemplo prático aqui. Vamos supor, qual é o nome da empresa?
Chama Pose, Agência Pose. Pose. Vamos supor, a visão da agência Pose até o final de 2027 é se tornar uma empresa relevante na região norte, não sei se é isso. E o relevante para vocês significam algumas coisas. Existem atributos da visão. Então, até dezembro de 2027, a Pose vai se tornar relevante na região norte. Pronto, essa é uma visão subjetiva. Aí a gente pode desdobrar os atributos de visão. Do Peraí, que é o relevante. que é relevância em faturamento? É X. Tá, e quem é relevante hoje? Hoje é a Joaninha Agência. Tá, o que é se eu vou ser relevante, então eu tô dizendo que você é relevante igual a Joaninha? Não, Joaninha já é gigante. Quem é que eu estou olhando? O que é que eu estou chamando de relevância? Como é que eu trago isso de forma material? Em faturamento, em quantidade de clientes, em quantidade de colaboradores, em penetração de mercado, em só talvez recall de marca, em NPS. Como é que eu trago essa visão para atributos objetivos? Aí você começa a materializar o imaterial. Então a minha visão até o final de 2027, que é a Pose se tornar relevante na região norte, tem esses atributos aqui métricos. Legal. Onde é que eu tô hoje? O que é que falta? O que é que eu preciso? O que é que eu vou fazer? Aí vai ter uma hora que qual gargalo de time, qual gargalo de mercado, qual gargalo de estrutura, qual gargalo de processos. Aí você vai desdobrando isso para a gente chegar aqui, esquece. Se a gente chegar em 10% desse assunto, o lugar, o nosso ambiente, a nossa estrutura, o nosso prédio não é suficiente. Então, até a gente sair de X para Y, que é 2027, no meio do caminho, que é no primeiro ano, a estrutura já vai ser um gargalo. Já bora saber. Até porque se tu tá fazendo esse movimento, se tu não tá olhando um pouquinho mais pra frente, aí tu se muda já para um lugar, aí passa outro ano, tem que se mudar de novo. E tu não, ao invés de tu fazer uma grande mudança, tu vai fazendo 3 mudancinhas. E o que arrebenta totalmente o caixa. E criando um bocado de puxadinho improvisado. Por quê? Porque não olhou para a visão um pouquinho mais para frente, não trouxe, assim, qual a estratégia? Cara, minha estratégia pode ser um posicionamento mais boutique. Vou pegar esse cliente, que é o meu perfil ideal, que tu falaste agora, e esse cara é um cara que tem um ticket médio robusto. Não é o maior de todos e também não é o varejão. Mas ele aqui, eu tenho que crescer com esse tipo de posicionamento, porque eu quero atrair, vamos chamar que é o Alfredo. Temos que atrair mais Alfredos aqui. E esse Alfredo, ele vai ser a estratégia principal de atração de clientes, trazer novos Alfredos. E aí vai dizer até que tipo de time eu tenho que contratar. Olha só como muda, entendeu? Totalmente. Isso aqui eu tô falando, eu tô resumindo um exercício bem simples, mas que durante quase 20 horas a gente tem que fazer, desde a cultura até chegar no mapa estratégico, com plano de ação, com deadline, com responsável, com gerenciamento de projetos. O nome disso é planejamento estratégico. Você, no planejamento estratégico, se você não entende qual é a cultura coerente e real dos sócios. Por quê? Se a visão é importante, se a estratégia é importante, o que é que tira a estratégia do papel? A cultura. Se eu tenho uma visão final do ano, deste ano, de dezembro de 2024, eu tenho uma visão de ter um objetivo de melhorar melhorar a minha pessoa. Eu quero estar mais magro. Eu quero que minha saúde esteja bem em dia. Então, vou trazer de meta. Eu preciso ter 90 quilos até dezembro de 2024 e ter 11% de gordura. Certo? Isso é uma visão. Eu já estou trazendo meta. 90 quilos, 11% de gordura. Tem quantas estratégias possíveis, tu acha? Uma porrada, né? Várias, né? Eu posso ter estratégia... Na dieta. De dieta. Eu posso ter estratégia para falar o seguinte. Treino. Falar assim, Bruno, seguinte, tu é meu nutricionista, tu é meu preparador físico. Faz só o seguinte, eu não gosto de transpirar, mas eu passo fome. Faz aí um plano para mim, nessa estratégia de não me faça transpirar, mas que eu passe fome e consiga chegar nesses alvos. Aí eu posso falar o seguinte, não, Bruno, faz o seguinte então, cara... Você decide aonde você quer atacar. Eu faço exercício de manhã, de tarde e de noite. Mas não tire minha pizza, minha cerveja, meu banoffee. Não tire. Concorda que tem caminhos diferentes? Sim, sim. Pronto. Só que se eu não tiver a cultura de disciplina,
de fazer o que tem que ser feito, Seja em qualquer dos caminhos, a estratégia vai dar certo? não vai. Não importa. Então, esse é o ponto. Se a gente não pega, o empresário ele não entende isso até que ele vive o ciclo. Quando ele vive o ciclo, aí dá eureka. Quando ele desenha a visão dele, faz um planejamento estratégico, desdobra a estratégia que tem a ver com o estilo dele. Se é fazer exercício ou dieta, né? Qual é a estratégia que tem a ver com o estilo dele verdadeiro? E se você traz a cultura que tira a estratégia do papel, e a cultura é aquela que é verdadeira, no departamento, na esfera tática, empresarial, estratégica, até a operação, não tem como dar errado. O que dá errado é se ele tiver tudo certo e só a cultura não tiver alinhada. Mas só a cultura, a estratégia não sai do papel. Se for fazer um exercício inverso disso que você acabou de falar, dá para mapear muito claro onde que o empresário erra. Porque na maioria das vezes a gente não constrói uma visão clara e definida. Não. Quando constrói essa visão clara e definida, o que você acabou de falar e me trouxe uma reflexão aqui que é o seguinte. Às vezes o empresário ele consegue dar o primeiro passo, que é construir a visão, definir onde é que ele quer chegar. Ele consegue dar um segundo passo, que é definir uma estratégia, só que ele não alinha essa estratégia de modo que ela dê um fit cultural com ele. Não alinha nem com o sócio, nem com muito sócios, menos com líderes abaixo. Nem com os valores próprios Esquece. dele. Ele tá ali pegando alguma visão de alguém, ou seja, de um livro, de um curso, de alguma coisa, mas ele não parou e falou assim, peraí, isso aqui serve para chegar onde eu quero, mas serve para mim, eu consigo aplicar. O seu exemplo, a sua ilustração, ela foi perfeita. Ele não para pensar assim, peraí, eu tenho mais facilidade para passar fome para poder conseguir fazer uma dieta regrada, ou eu tenho mais facilidade para fazer muito exercício? Qual é a minha verdade que eu consigo garantir que eu vou ser consistente a ponto de ser quase obcecado e fazer isso todo dia? Perfeito. É isso. Maravilha, maravilha. E assim, eu não tenho problema nenhum em assumir que eu ainda não tinha pensado dessa forma. Eu preciso parar e refletir para entender o que eu tô mais disposto. Se é a fazer uma dieta regrada, passar fome e fazer muito exercício, ou fazer pouco exercício, ou fazer muito exercício e poder sair na dieta. Empresarialmente falando, é uma reflexão que eu nunca tinha feito. Agora eu te pergunto, se eu caso com uma pessoa que não quer ter filho, eu quero ter filho, tu acha que vai dar certo? Não tem como, né? Porque, quando casar eu convenço-a. Talvez ela esteja com a mesma ideia, né? Talvez ela tá querendo casar e me convencer de não ter filho também, né? E o bacana disso que você tá falando, a minha esposa, ela fala assim, para de ficar me usando de exemplo, minha esposa e minha filha, né? Às vezes muita palestra, muito treinamento, aí os exemplos que eu tenho de quem tá do meu lado. Mas eu tô lembrando aqui o seguinte, a ideia dela quando montou a agência era chegar num modelo perfeito de agência para poder replicar isso. E eu falava, Ana, não é replicável porque só tem uma Ana. Então você percebe que os seus maiores clientes, eles não abrem mão de que seja você que dê mais atenção para eles. Então não é um negócio que, na visão dela, dava para ter várias agências pose em vários lugares. Eu falei, não nesse formato. A não ser que você consiga replicar exatamente o que você faz para suas lideradas, para que elas também se tornem líderes, para que seja um modelo replicável em outras coisas. Mas era justamente uma visão que ela tinha, mas que o modus operandi ali não chegaria nesse resultado. Então, assim como não dá pra eu casar com uma pessoa que não quer ter filho, eu querendo ter filho achando que ela vai mudar no caminho, você acha que dá pra eu contratar um funcionário que ele é curto prazista e eu tenho uma visão de longo prazo? Não tem como. Né? Será que dá pra eu contratar uma pessoa que não tem pontualidade e pontualidade é um valor muito importante pra mim? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo eu contratar alguém lá na ponta que é meritocrático e eu, como sócio, não sou meritocrático e trago a minha esposa para trabalhar no lugar que ela não tem habilidade para fazer e eu defendo a meritocracia? E isso acontece pouco, né, PV? Será? Então, assim, a gente tem que entender, nós como empresários e gestores, nós somos mais olheiros do que pastores. A gente tem que encontrar as pessoas que pensam parecido e não achar que vai convencê-las daquilo que elas não acreditam depois. Só que a gente... Tu concorda que essa é uma lógica plausível? Sim. Como é que eu vou querer que uma pessoa concorde comigo de assuntos que elas não concordam? Como é que eu vou chamar pro churrasco um vegano achando que vai dar certo? Então, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele não vai deixar de ser vegano por causa do meu churrasco. Qual é o ponto que eu quero dizer aqui? Se isso é uma verdade,
porque de achos, na hora que eu estou fazendo processo seletivo, eu não trago algumas coisas só para entender. Se aquela pessoa que eu tô disposto a contratar, pagar salário, 13º, pagar dar férias, etc., se ela pensa como eu penso, ou pelo menos acredita minimamente no que eu acredito, e isso que eu acredito é o que vai tirar a estratégia do papel. Porque se a estratégia é de longo prazo e eu contrato um curto prazista, esse cara vai entrar, vai sair amanhã, porque ele não vai estar feliz na minha estratégia de longo prazo. Não vai estar feliz. E ele vai estar feliz em outro lugar. Não quer dizer que a minha empresa é melhor do que outra, ou pior do que outra. Quer dizer que não deu match. Já tem até nome, não deu fit. Fit cultural. Fit então, cultural. como é que eu não trago um fit cultural no momento de contratação? Mas isso aí é um erro que os empresários cometem, assim, absurdamente. Eu vivi na pele os dois lados da moeda. O cara que me trouxe para o Pará, o dono do escritório que eu vim representar no Pará, quando vim para cá em 2017, no dia que a gente sentou, eu sentei para conhecê-lo. Eu não sentei para fazer uma entrevista de emprego, né? Eu já tinha meu escritório e tal, e eu queria ser um societarista, fazer fusões e aquisições, e fui lá para conhecê-lo. E ele falou assim para mim: Bruno, eu tenho uma vaga dessa aqui, se você estiver disposto a tirar seu nome da porta e vir para cá, eu torno você um societarista. Eu falei, poxa, eu topo, né? Tivemos um fit cultural ali. E ele virou pra mim e falou uma frase que eu gravei isso na minha alma e eu conto isso em todo o treinamento. Ele falou assim: Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Se você for uma mentira, eu tô ferrado, porque eu acreditei. Tudo que você falou aqui pra mim, o seu jeito de ser, eu acreditei nisso tudo. Se você for uma mentira, eu tô ferrado. Boa essa frase. Daqui a 2 anos, você sabe fazer praticamente tudo que eu sei. Você vai ter acesso às pessoas que eu tenho. Você vai conseguir chegar em pessoas parecidas com as que eu acesso hoje e oferecer a mesma coisa que eu ofereço. Daqui a 2 anos, você não precisa de mim pra nada. E eu falei assim, não, que isso? Eu quero crescer contigo, daqui a 2 anos eu quero estar junto. Ele falou assim, tá, você não é o primeiro que me fala isso, eu só quero te fazer um pedido. Quando chegar 2 anos, que você souber o que eu sei, tiver acesso, souber vender a mesma coisa que eu vendo, faça isso de forma ética. Não me use de escada para o seu conhecimento. Eu vou te ensinar tudo para o seu crescimento. Vou te ensinar tudo que eu sei. Não tenho problema, não retenho, mas não me use de escada para o seu crescimento. E não queira tirar daqui mais do que você esteja disposto a deixar. O que esse cara estava dizendo para mim? Você provavelmente tem um perfil que não vai passar muito tempo comigo, mas eu preciso de alguém como você, eu vou te remunerar bem, eu vou te ensinar o que eu preciso, mas me dê de volta. E aquilo ficou na minha cabeça, então, no dia que eu me desliguei do escritório, eu disse para ele, Jean, você lembra o que você me disse no dia que você me contratou? Ele falou, não. Eu falei, você me disse isso, isso, isso. Ele falou, isso eu me lembro. Eu falei, pois é. Eu peguei com X, estou entregando com Y. Eu peguei tinha ninguém, estou entregando com 5. Eu peguei não tinha local, estou entregando com local. Peguei um faturamento, estou entregando 5 vezes esse faturamento. Então, eu tenho certeza que eu cumpri o que você me pediu. Eu estou levando muito daqui, principalmente em aprendizado. Mas eu deixei muito mais do que eu estou levando. Então, tem empresário que tem essa visão. Mas tem empresário que ele não tem essa consciência. Essa maturidade, né? Essa maturidade. Tem empresário que não tem essa consciência. Não é a questão dele não ter a visão. Ele não tem essa consciência. Eu tinha um determinado cliente que ele tem lá um negócio, uma cafeteria. E ele precisava de atendentes. E o que era o perfil de um atendente? O teto de crescimento dela era gerente. Ela só tinha como ter uma gerente. 10 atendentes, uma gerente. Você não tem como os 10 atendentes serem promovidos. Um dia eu expliquei para ela, eu falei, olha, você precisa ter aqui um perfil de colaborador que ele queira passar no máximo 1 ano e meio aqui. É aquela pessoa que precisa estudar, que ela precisa fazer alguma coisa, porque com 1 ano e meio, ou ela é ruim o suficiente para estar acomodada, ela não vai atender bem, ela não vai fazer o atendimento que a gente treinou eles para fazer, ou ela vai querer crescer. Então você tem que ter uma estrutura que treine a pessoa e que seja um local de passagem de 1 ano e meio a 2 anos para esses colaboradores. E dito e feito. Os que entraram com esse perfil passam 1 ano e meio, 2 anos e saem para outras coisas, porque ela não tem como promover alguém a gerente toda hora. E os que não têm esse perfil não ficam. Porque quando chega 1 ano e meio já está acomodado o suficiente e para de atender bem. Então se o empresário não tem esse alinhamento de acertar já na contratação, já não funciona. Jogando para você novamente, falamos que é preciso ter uma visão, é preciso saber contratar. Você falou de uma coisa na live que para mim também fez muito sentido. Gestão é ferramenta. Gestão é gestão em qualquer tipo de negócio. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Por que gestão é gestão em qualquer tipo de negócio, seja na oficina, num restaurante? Não importa, do pipoqueiro ou Elon Musk, né? Os conceitos de gestão são válidos. Claro que a depender do tamanho e da complexidade, você tem que entrar mais ou resolver diferente, né? Quanto maior ou mais complexo,
mais robustos e mais desafiador é a forma de você resolver o desafio com gestão. Mas o conceito por trás, seja o pipoqueiro ou o Elon Musk, ele tá lá. Se eu falo financeiro, caixa de competência, tá lá. Se eu falo de comercial, um funil comercial, tá lá. Se eu falo de gestão de pessoas, gerir, liderar, capacitar, desenvolver, tá lá. Se eu falo de gestão de projetos, da coordenação, a garantia de gerar o ritmo e o tom no trilho das coisas, tá tudo lá. Lógico, repito, muda a partir da complexidade como você vai fazer. E às vezes a prioridade de uma grande empresa é diferente de uma empresa menor. Até porque, se você é menor, você está correndo ali a 14, 20 km por hora, se você cai, você arranha o joelho, né? Se você está correndo a 300 km por hora, você cai e você quebra o pescoço, né? É um pouquinho diferente. Então, isso sim, claro que é diferente. Agora, o conceito por trás das coisas, tanto faz. É muito parecido. Tanto que, seja no Summit ou seja na imersão, agora a gente fez uma imersão que ela é bem mais profunda que o Summit. Foram 3 dias agora, 50 e poucos empresários, que é o máximo que pode. Tinha empresário lá que faturava 6 milhões no ano e tinha uma empresa lá de 4,1 bilhão por ano. Dentro da mesma sala, ouvindo as mesmas coisas, fazendo os mesmos exercícios. Relatando os mesmos problemas. E no final das contas, cada um na sua magnitude, relatando os mesmos problemas. Perguntava, quem tá com problema de contratação aqui? Todo mundo levantava a mão. Porque todo empresário acha, não, Paulo, até porque, ó, tu nunca foi lá no interior, lá, ó, se tu fosse lá em Paragominas, tu ia ver como é difícil contratar gente. Aí eu ouço o cara de Bacabal falando isso. Eu ouço o cara de Fortaleza, de Picos, de Teresina, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, todo mundo falando. Paulo, porque tu não sabe como é lá, como é difícil contratar. É difícil contratar pra todo mundo, é difícil gerar... Gente, o Brasil, ele não tem a quantidade de pessoas capacitadas para você colocar nas empresas. Se todas as empresas agora que estão com vaga aberta precisassem colocar todas elas de uma vez, não tem gente capacitada para isso. Então todos nós estamos disputando gente com todo mundo. Tá disputando, o agro disputa com a tecnologia, porque se eu não tenho a quantidade de pessoas capazes de entregar aquelas funções, se todo mundo for admitir que tem menos pessoas capacitadas do que a quantidade de vagas disponível. Então, isso é uma verdade no Brasil inteiro. Ou seja, só que o empresário, eu entendo até, como ele tá vendo ali o seu problema dentro do seu mundo, ele acha às vezes a grama do vizinho mais verde, como ele não tá em conexão com o mercado, ele acha que isso é um problema crônico da empresa dele ou do segmento dele. Mas eu posso afirmar como quem roda o Brasil literalmente, conversando, fazendo projetos, capacitando empresários. O problema do micro, né, do pipoqueiro ou do Elon Musk, eles são muito parecidos. Só muda a magnitude. E o fato de serem muito parecidos, que é o que encaixa diretamente com aquilo que você falou. Uhum. As ferramentas, elas acabam sendo as mesmas e conforme a complexidade de cada problema, a forma de aplicar é que vai ser diferente, né? Fala com o meu diretor. Rodrigo, como é que a gente tá de tempo aqui, só para eu saber? Maravilha. Vou te fazer uma pergunta que eu te fiz na live e que eu preciso que isso esteja no episódio gravado porque faz muito sentido. O que nós temos em Paragominas, uma especificidade de Paragominas? Temos empresas de faturamento multimilionário, de algumas dezenas de milhões de reais. Agro muito forte, né? Muito. O agro, qualquer coisa no agro é uma pancada. O cara tem um pedacinho de terra, ele vai plantar. É 1,5 milhão de semente, cara. É 1,5 milhão de semente, é 1 milhão de tudo muito, né? Tudo é muito. Uma máquina, qualquer máquina é 1 milhão de reais. E nós temos muitas empresas ali que são negócios que começaram muito pequenos. Então tem fundadores que até têm uma formação superior, tem fundadores que sequer têm a formação superior e criaram negócios multimilionários. E esses negócios cresceram sem uma estrutura de gestão profissional. E mesmo assim prosperaram, mesmo assim estão bem. Então existe um perfil de empresário, por exemplo, que é aquele cara eu acertei até agora. Não preciso. Eu não preciso disso. Eu vim até aqui sem isso. Esse é o perfil número 1. O perfil número 2 é o cara que fala assim, eu vim até aqui, mas o caldo engrossou, eu preciso aprender alguma coisa. E aí, o que eu tenho que aprender? E ele vai atrás de aprender alguma coisa. E tem um perfil que ele já aprendeu, ele já começou a aplicar aquilo que precisa, ele contratou as consultorias, mas ele tem uma dificuldade absurda em soltar a rédea, em liberar os afazeres, delegar as funções para as pessoas fazerem. Eu até citei para você o exemplo lá de uma empresa que eu fui palestrar, tinha um pagamento X para ser feito e tá lá 10 dias, 15 dias, o pagamento não era feito.
Ah, porque o fulano era o dono. É ele que faz. Ele não fez o Pix. Eu falei, mas peraí, nesse tamanho de estrutura, o cara que ainda faz o Pix. Você lida com isso nas imersões que vocês fazem, com essa dificuldade, gestores com essa dificuldade de delegar funções, de entenderem que eles não são mais operacionais, que eles são estratégicos, e se lidam, como é que se resolve isso? Não, bastante. Esse é um problema que ele é crônico, né? Essa questão de que momento eu preciso de ajuda, é o primeiro ponto. E o outro que é o que é saudável dentro do meu tamanho de continuar fazendo, né? O que é saudável, quando começa a centralização. E isso passa a ser nocivo, né? Eu tô centralizando demais. Até porque no começo você faz tudo, né? Você bate o escanteio, cabeceia, reza a missa e toca o sino, faz tudo ao mesmo tempo. Pelo contrário, centralizar é preciso. Tanto porque as coisas estão, até a visão da empresa está na sua mão, e por questões mesmo de orçamento, de gargalos financeiros, Acaba você ficando pro precisa, empresário. precisa porque não consigo trazer mais pessoas. O que é que eu gosto de falar sobre isso, sabe, Bruno? Se você olha no aspecto do porquê que ele faz isso, aí tem respostas quase que filosofais, né? Às vezes a pessoa não consegue delegar por vários motivos, inclusive por medo. Às vezes é um trauma, às vezes é uma traição que ele sofreu, às vezes ele tentou se distanciar e foi o pior momento da empresa, ele teve que voltar e prometeu para ele mesmo que nunca mais Soltaria ele aquilo. soltaria. Mas aí ele não percebe que foi fazendo de forma errada. Ah, não, eu ouvi o consultor falando lá que eu tinha que me distanciar mais do negócio, ficar mais no estratégico. Fiquei. Foi essa época que eu fui roubado, foi essa época que o meu cliente ficou puto porque não chegou a coisa lá, foi nessa época que a qualidade caiu, foi nessa época que tudo deu errado. Lógico, você fazer corretamente a coisa errada é errado, né? É um distanciamento sem processo, sem Exato. indicadores, sem formas de verificar, não Cavar vai. correto no lugar errado é cavar errado. Então, é isso que você tem que ter cuidado. Na consultoria, a gente é muito abordado para pedindo projetos de consultoria. Eu classifico de duas formas. Tem um projeto que é o cara que não tá bem, que tá engargalado com alguma coisa. Não é porque tá no prejuízo apenas, não consegui, não consigo mais. Eu estou com um problema que eu não consigo avançar mais sozinho. Eu preciso de um help, preciso de uma ajuda. São projetos de help. Não estou indo bem em algo e preciso de ajuda. E tem uns projetos que eu chamo de up, que é o cara que tá indo bem, mas ele acha que com um especialista ele pode ir melhor ou mais rápido. Tu acha que eu sou mais contratado, a empresa, para fazer projetos de help, que tá indo mal para tentar ir bem, ou de up, de que tá indo bem para melhorar mais? De help? Com certeza. Eu não tenho essa estatística, mas eu chuto aqui 80% ou mais são de help. Por quê? Porque a gente só pede ajuda quando bate na parede a ponto de, nossa, minha testa tá doendo. Deixa eu ver aqui se alguém abre uma porta pra mim. O Lázaro comenta isso no podcast que ele fala, que ele fez com o Joel, que quando o cara chega pra ele e fala, pô, tô precisando de ajuda, ele olha e já tá tudo ferrado ali. Às vezes passou do tempo. Às vezes passou né? do tempo daquela ajuda ter sido pedida. Né? Então, sim, eu conheço, falando do Up, de muitos empresários que estão tendo uma jornada empresarial incrível, sem nada disso que a gente falou. Sem nada disso. Só que, aí sim, eu arrisco dizer que se ele tivesse trazido vários dos pontos que a gente fala nas imersões, nos summits, nas consultorias, ele poderia estar melhor ainda, ou ele talvez não teria sido necessário correr alguns riscos que ele correu, ou talvez o zigue-zague do tô rico, tô pobre, deu certo, deu errado, talvez teria sido mais consistente e mais fluido. Então, com certeza, até os empresários que deram muito certo sem ter nada disso, se o tivesse, estariam ou melhores ainda, ou teriam corrido menos riscos do que correram, ou teriam tido menos problema do que tiveram. Por quê? Porque não tem segredo. Gestão é algo que ele responde à seguinte pergunta: onde está o problema e como é que eu resolvo antes que ele vire grave o suficiente para eu não resolver de forma drástica ou não correr risco desnecessário. Gestão é isso. Gestão é para a gente ver justamente aquilo que a gente não está enxergando. Por que pessoas quebram? Elas quebram porque elas não estavam enxergando os motivos que as fizeram quebrar. Não dá muito claro isso, não? O cara quebrou, não foi porque ele cresceu muito, foi porque ele cresceu a ponto de não ter mais capital de giro para bancar a operação. O cara não ficou fora do mercado. Ele não estava escutando o cliente, não fazia pesquisa de mercado e não entendia que ele estava desconectado do mercado faz tempo. Que os primeiros 20 anos de empresa ele estava entregando. Depois daquilo o mercado mudou. Ele não estava mais enxergando. Então, do nada, ele percebeu
que não tinha mais como continuar, que já estava distante o suficiente, que não tinha preparado a sucessão, que estava faltando caixa, que os liderados não eram fiéis, eles eram só obedientes. E na primeira curvazinha do mercado, todo mundo pulou fora do barco. Porque ele confundia obediência com lealdade. Então, em gestão, do nada não existe. Só as pessoas que não estavam enxergando os problemas que com gestão ela enxergaria. Cara, é muito conteúdo. Você falou muita coisa aí que dá pra... Se a gente tivesse tempo aqui, cada uma delas dá pra puxar um novo episódio de podcast, por exemplo. Mas essa última aí me chama mais atenção, porque essa falta de atenção... não vou falar do empresário, vou me colocar no meio como empresário também. Essa falta de atenção nossa... Do jeito que você falou, parece que é muito simples, mas na verdade é uma dificuldade que ali a gente não enxerga. Uma pessoa quebra porque ela não está enxergando os motivos que a levam a quebrar. Não é, não? Eu tenho Tava numa empresa um dia, né? E aí o dono falou assim pra mim. E falou num tom pejorativo, sacaneando. Ele falou assim, coach, vem cá, me dá um conselho aqui. Eu tava ministrando um programa de treinamento pra empresa dele. Como é que a gente tem que agir quando o concorrente vem na nossa empresa e rouba o nosso melhor vendedor? Como é que eu tenho que agir? Que inteligência emocional que eu tenho que ter para lidar com isso? Aí eu pensei comigo, mas agora você vai tomar. Se você deu a liberdade de me perguntar, eu falei assim, eu acho que a pergunta que você tem que se fazer é diferente. Aliás, eu brinquei, eu falei assim, caramba, mas tá desse jeito, roubaram o seu melhor vendedor? Ele falou, roubaram meu melhor vendedor aqui. O fulano acabou de ir pra empresa tal. Aí eu peguei e falei, agora é minha oportunidade. Falei, olha só. Colocaram a arma na cabeça e arrastaram o cara. E falou, não, jeito de falar, né? Fizeram o convite e ele foi. E o pior, que eu fiquei mais indignado, não foi nem pra ganhar mais, foi pra ganhar a mesma coisa. Eu falei, agora é a janela. Eu falei, então você tem que se fazer uma pergunta diferente. Você me perguntou como é que faz pro cara não roubar o seu funcionário, não é? A pergunta que você tem que se fazer é, que tipo de líder você precisa ser? Que tipo de empresa você precisa ter para que o seu colaborador queira se manter ao seu lado, mesmo quando a oferta financeira for maior. Porque no seu caso está tão grave que a oferta sendo igual, ele preferiu ir. Por que esse cara não quis estar do seu lado? Aí eu peguei e falei assim, só para você ver uma coisa. Alguma vez você disse para ele que ele era o seu melhor vendedor? E eu fiz essa pergunta porque eu conhecia o cara e eu sabia que uma das coisas que esse cara estava insatisfeito era pela falta de reconhecimento e pela falta de um plano de crescimento. Falei, ele sabia que era o seu melhor vendedor? Ele falou assim, claro que sabia, porque ele é o que mais vende. Eu falei assim, não, ele já ouviu de você, que é o dono da empresa, que ele era o melhor vendedor? Ele falou, não, eu mesmo falei, eu acho que não falei, mas isso é coisa que a pessoa sabe. Eu falei, então... Não sabe. Você já sabe por que Gente, que ele não saiu. sabe. Se fosse assim, você só falava eu te amo na hora do casamento e acabou, E acabou, né? não precisa Nunca mais. Ela sabe, eu tô casado com ela. Claro que ela sabe que eu a amo. Claro, eu tô aqui, não saí de casa, é claro, não. Primeiro que o óbvio tem que ser dito e redito e repetido mil vezes se for necessário. Sabe o que acontece? Vou te dar outro argumento para quando falar com ele ou com pessoas como ele. Não foi o concorrente que roubou o seu funcionário nessas condições. Foi você que expulsou o seu funcionário. Sabe por quê, fulano, que as pessoas não param na sua empresa? Sabe por que qualquer pessoa, ela sai da sua empresa para trabalhar em outra? Isso na nossa, não é só na dele não, na sua, na minha. As pessoas só saem de uma oportunidade de emprego para outra porque elas entenderam que lá fora estava mais interessante do que aqui dentro. Ela pode até estar errada, mas ela entendeu que lá fora faz mais sentido do que aqui dentro. É só por isso. E se aqui fazia mais sentido, eu errei em não comunicar isso. Exatamente. E é isso que acontece. Mas Paulo Vitor não era uma opção pior para ele. Ele tomou uma decisão errada. Pois é, só que, meu amigo, tanto faz. Casamento, cliente com funcionário, a realidade não importa. A percepção, ela é a própria realidade. Se você acha que tem a melhor pizza do mundo, o seu cliente não acha isso, a percepção dele é a realidade. É o que vai não, mas importar. a minha receita, ela é fermentação natural, eu faço aqui meu tomate seco. Paulo Vitor, aqui, ó, a minha napolitana é a mais original. Perde até para a Itália. Nem na Itália tem tão original. Eles perderam a receita original. É o que tenho. Teu cliente percebe isso? Não. Então dane-se. Pouco importa. Tua esposa percebe que tu é o melhor pai do mundo? Não. Dane-se. Pouco importa. Teu funcionário percebe que lá dentro é a melhor a opção para ele? Não. Dane-se. Pouco importa. A percepção é a própria realidade. Se você não comunica de forma que ele perceba, pelo contrário, ele fica tão esquizofrênico que é. Poxa, tu tinha a melhor vaga para o teu colaborador e mesmo assim tu perdeu para a concorrência
porque ele achou que lá fora era melhor do que aqui dentro, poxa, se você faz uma demissão ou uma promoção e isso é surpresa, algo de muito errado está acontecendo. Você não pode demitir uma pessoa e isso é uma surpresa para ela. Como é que pode que a pessoa estava errando a ponto de ser demitida e nem ela imaginava, mas Paulo Vitor ela deveria saber. E o inverso é verdadeiro. Como é que ela estava indo bem a ponto de você ter uma carreira para ela e ela não saber disso a ponto de eu acho que não tem um espaço aqui dentro, não. E comunicação... Vou pro concorrente para ganhar a mesma coisa. Olha que doido. E comunicação quase nem é problema, né, Paulo? Comunicação quase não é um problema nas empresas. Paulo, tudo isso que nós estamos falando aqui sobre gestão e essas habilidades que é necessário que o empresário tenha, quero aproveitar esse nosso texto final, esse nosso final aqui para falar sobre o Capital Summit, né, que é o evento que vai acontecer em Belém agora nos dias 21 e 22 de junho. Sim. Então, não sei que data que você tá assistindo esse podcast aqui, tô aqui, né? Você está assistindo esse podcast, não sei qual é a data, qual é o dia, mas nos dias 21 e 22 de junho vai acontecer um evento aqui em Belém que é o Capital Summit Upgrade. É uma imersão, eu vou deixar para você explicar, e a partir da sua explicação eu faço as perguntas que eu sei que meu público tem. A gente sabe que o empreendedor, muitas vezes ele não sabe que ele não sabe. DRE, você tem DRE? Ele tem. E tem isso. A gente fala, não, então você não tem DRE. Comercial, você faz gestão comercial? Fácil. Tem isso. Não, então você não faz gestão comercial. Então, antes de ser empresário, como eu te falei, antes de ser consultor, a gente é empresário. A gente roda e vê o tanto de assuntos, mitos e problemas que o empresário passa por não entender o jogo da gestão. O Summit é a nossa atividade no mercado para trazer o empresário para o que importa saber do jogo da gestão. E o jogo da gestão são principalmente 4 grandes esferas, que é essa parte de vendas, que o comercial está dentro, essa parte de finanças, que gestão de resultados está dentro, essa parte de cultura e resultado, que tem cultura de resultado e gestão de pessoas, e essa parte de gestão de projetos e processos. O Summit, ele leva 2 dias, né? São mais aí de 16 horas de conteúdo, ferramenta, troca de experiência, prática. O microfone fica ativo não só no palco, não. É ali nos participantes, a gente dizendo como é que se implementa uma gestão de resultados dentro da empresa. Então a gente fala lá de tudo que faz sentido e que importa para os empresários, aí sim. Se eles não sabiam que não sabiam, agora eles sabem que o DRE tem uma forma, que o comercial tem outra. A gente apresenta para eles o jogo de gestão profissional que todo negócio, do pipoqueiro ao Elon Musk, precisa saber. E lá é um evento muito provocativo, para justamente você tomar as decisões que nem sabia que tinha que tomar, e até mesmo tomar aquelas que você está procrastinando há muito tempo. Então a gente tem vários relatos de pessoas que falam, poxa, eu não sabia que isso era importante, agora eu vou, depois do Summit, colocar isso na força, nem que seja bruta, para fora, e eu tô sendo o problema da empresa, e outros que falam, há 4, 5, 3 anos eu tentava tomar uma decisão sobre esse assunto, e agora eu tomei, porque aqui eu entendi da estratégia, passando pela cultura, até o plano de ação, como eu organizo a coisa para que isso aconteça. Então, agora a gente está no dia 21 e 22 de junho, trazendo o 18º Summit, segundo em Belém. Já estivemos em Brasília, já fizemos em São Paulo, colocamos agora 440 pessoas em Teresina, 630 pessoas em Fortaleza. 630? 630 empresários, gestores, executivos, profissionais liberais também, falando de gestão na prática. Eu, Paulo Vitor Porto, Lázaro do Carmo, que você citou ele, né? Que é o cara que de mercado, pesquisa depois, Lázaro do Carmo Júnior, o cara que pegou a Jequiti faturando 30 milhões, deixou ela faturando 500 milhões, o cara que já foi vice-presidente do Grupo Silvio Santos, um executivo aí dos principais do Brasil hoje, e ele tá lá no Summit com a gente, full time, o Wilson Sá. Então, cada um vai subir no palco para falar, tem uma apostila de ferramentas para você implementar, e só fala no palco aquela pessoa que construiu, né? Essa é uma frase do Lázaro que a gente transformou até num banner lá, que é: não aceite dicas construtivas de quem nunca construiu nada. Então, lá no palco vão estar as pessoas que construíram aquele assunto, para que os empresários desta 18ª vez possam fazer o que aconteceu nas outras 17. Decidam, estruturem, pavimentem, avancem
e transforme o negócio ainda em 2024. Ainda para a COP30, ainda dá tempo. Você falou uma coisa aí que é muito, muito bacana. O que acontece aqui com a galera que vai em treinamentos, né? Principalmente, eu falo a galera do Pará por eu ser de Minas, porque eu vi esse comportamento mais acentuado aqui. Mas é uma queixa que eu vejo às vezes, os empresários, quando vão em treinamentos, reclamando de ser muito teórico e que tem apostila e o cara falou o tempo inteiro. Como é que funciona isso no Summit? O cara vai sentar ali e vai aprender as ferramentas com vocês, porque você falou que fica um microfone ali, porque o paraense ele gosta de confrontar. Roda toda hora. A gente fala no começo, a gente faz uma pequena reflexão que é, nós não podemos ter melindres nessa sala. Até porque, se você fizer uma pergunta e você vai querer a minha resposta verdadeira, né? Você vai falar na lata. É verdadeira. E verdadeira não é agressiva, não é desrespeitosa. Paulo, o que você acha disso? Eu vou dar minha opinião. Então, vocês têm que dar a opinião de vocês. Levanta a mão. Paulo Vitor, muito bonito você tá falando aí. Tentei na minha empresa ano passado. Essa dica que tu tá dando aqui para as outras pessoas foi o que quebrou meu negócio. O cara joga na lata, vai pro bate. Aí a gente vai, para aí, pessoal. Como foi que aconteceu? Como é que foi que tu implementou? Foi assim? Foi assado? Então, talvez por isso que não deu certo. Porque, nesse outro cenário, nesse mesmo segmento, a gente já fez o teu segmento aqui de atacado do interior. Então, que a gente fez aqui. E a gente fez desse jeito. Olha só como não deu certo. Então, é um programa mais informal do que formal. Entendi. A gente desce do palco, a gente roda lá, manda. As pessoas fazem o que elas confrontam a gente como elas querem. Claro, tem um conteúdo programático, existem os conteúdos que vão sendo empilhados para que eles possam, junto com a apostila, ir pavimentando. E ali surgiu dúvida, quer tomar essas decisões, eles têm essa liberdade de estar confrontando, questionando, perguntando. Sem dúvida. Para quem que é esse evento? Eu tenho, por exemplo, essa galera que eu estou indicando, os meus clientes que eu estou chamando, eles são donos de empresa. Joélia falou, Bruno, chame também os gestores. Diga a eles para levarem os gestores. Qual que é o perfil do público do Summit? O que acontece? Às vezes o Summit vai lá, o empresário, o sócio, vão os dois. E aí depois eles acabam levando o time inteiro. Eles vão lá, vai só eu e a minha esposa, é um evento de empresários, de gestão, vou só os dois. Só que depois que ele faz, ele pensa, putz, caramba, se tivesse aqui meu gestor, meu braço direito. Aí depois ele pensa, nossa, eu podia usar o Summit como uma ferramenta de alinhamento de glossário, do time entender o jogo, porque tudo que tá ali eu queria que tivesse na cabeça do meu time. E aí o cara arrepende de não ter levado. Aí às vezes no ano seguinte, quando a gente volta um ano depois, que é muito tempo, aí ele quer levar a turma. Claro, às vezes você precisa viver aquilo para saber se aquilo que você viveu, você quer que seu time viva. Mas se já fez sentido, a nossa sugestão é, sim, empresários, gestores e executivos, mas se conseguirem levar a sua liderança tática ou o time para fazer algum alinhamento cultural importante, lá é um belíssimo momento, que ele vai entender o jogo da empresa. Maravilha. E às vezes o que você está tentando passar para o time com muito argumento, pouca didática e exemplo, o cara entende ali em 2 dias. Uma ficha que caiu para mim durante essa semana, no último sábado agora, eu ajudei a realizar um treinamento, promovi um treinamento de uma pessoa do agronegócio, falando sobre pecuária intensificada, sobre princípios. E era muito latente ali a quantidade de pais com problema na sucessão do negócio, de passar o entendimento do negócio para o filho. Eu falei, cara, isso faz muito sentido para a galera do Summit, porque eu estava com a cabeça muito voltada nos empresários e as suas lideranças, mas o que tem de empresário aqui na região, que os filhos estão no negócio, mas não estão um pé fora, um pé dentro, estão, mas tem aquela divergência, estão entrando, mas ainda não entenderam de fato o que é o jogo, e às vezes ouvir isso dos pais leva para o pessoal, eu vou avisar para os meus clientes, empresários, todos que a família está do negócio, para olhar a oportunidade de você levar os filhos, levar a esposa, o marido e deixar que os ministrantes tragam essas verdades e coloquem na mesa. Às vezes é muito mais fácil ser entendido, trazido por vocês do que o próprio pai. Até porque às vezes o santo de casa não faz milagre, exatamente, né? E eles precisam ouvir às vezes de outra pessoa aquilo que já estava sendo dito de uma outra forma diferente. E, sim, sempre tem. Eu pergunto toda a vida, quem está passando por sucessão familiar, uns 10% da turma levanta a mão, porque sempre tem uma segunda geração ou terceira geração recebendo o negócio. E esse problema é real, realmente. Esse conflito de gerações que passa pelo conflito de comunicação
atrapalha muito essa migração de uma geração para outra. Não, eu acho não, tenho certeza que é o momento ideal, principalmente porque você já tem essa percepção, multiplica por 10 no agro. No agro, eu acredito que talvez ali no chutômetro, 90, 95% da geração agora, dos filhos dos produtores rurais, eles não querem dar sequência no negócio. Eles estão esperando para assumir a parte deles e vender. Esperando vender o negócio. Exatamente. Então, eu acredito que é um momento muito oportuno. A gente fala disso, que a empresa só tem 3 destinos. Ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida, ou ela vai quebrar. E você tem que saber qual desses 3 você está preparado para os 3, né? Maravilha. Você tem que estar preparado para esses 2, né? Porque o terceiro quer quebrar, pelo amor de Deus. Não precisa. Se preparar para quebrar, não precisa. Deve ser bem ruim, né? Paulo, eu fiz questão que esse episódio fosse mais enxuto, ficar ali dentro de 1 hora e pouquinho, para a galera ter como consumir isso com velocidade, para entender o que é o Summit, para tomar essa decisão de estar com a gente lá no dia 21 e 22, né? Eu também estarei com vocês, vou levar o máximo dos meus clientes ali bacana, legal. Que eu consegui, porque, de fato, para mim fez assim, tá fazendo muito sentido, né? A sua energia, sua vibração. Tive a oportunidade de assistir os podcasts do Lázaro, tá faltando conhecer ainda os demais sócios, mas assim, já tenho certeza que vai ser sucesso, porque já é a segunda edição aqui em Belém, e quero jogar a bola para você fazer esse convite para a galera de Paragominas e região, e Belém também, tem muito cliente aqui em Belém, mas para fazer esse convite para a galera, por que esses empresários não podem ficar fora do Summit? Os argumentos que eu usei foi, só para você saber, falei, galera, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande com treinamento de qualidade. Então o cara que vai fazer um treinamento, ele tem que deslocar para São Paulo, é avião, é hotel, é uma despesa gigantesca. Falei, galera, é um valor muito acessível, na minha opinião, tá até abaixo do que vale, porque os caras são muito feras, então é um valor muito dentro da normalidade. É aqui no nosso quintal, não tem que pegar avião, não tem que pegar nada. É um evento nível São Paulo no quintal da nossa casa. É isso que eu tô falando para eles. Por que essa galera não pode ficar de fora? Olha, primeiro agradecer o espaço, sabe, Bruno? Realmente você tem ajudado a gente e emprestado a sua autoridade, confiando, né, que a gente vai fazer um bom trabalho. É claro que tem uma trajetória aí, né? A gente não é forasteiro. Tem um background. Mas a gente sabe e agradece, né, esse apoio, isso é muito importante. Continue com o movimento empreendedor, levando o conteúdo, levando o conceito, porque a gente ainda é muito carente e infelizmente, no nosso Brasil, ainda tem ainda é bipolar os assuntos, né? Empresário é um cara a ser perseguido. Sim. Então, temos instituições colocando o empresário e a população em geral como um contra o outro. Antagonistas, como se fossem antagonistas, né? O que é ridículo, né? Porque ninguém vive, uns não vive sem o outro. Na verdade, eu brinco que do operário ao empresário somos todos empreendedores, todos estamos dentro de alguma atividade empreendedora, né? Só muda a posição que a gente tá no CNPJ, mas todos dependem de todos. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Assim, eu sou meio ruim, sabe? Eu sou zero persuasivo e de motivação a gente até ruim, né? Se o cara quiser ir pro Summit atrás de motivação, aí vai se frustrar muito, que de motivação a gente é péssimo. Agora, se ele quer realmente tomar decisões alinhadas à técnica e conviver com assuntos que talvez ele nunca parou para se dedicar e se debruçar no negócio e que vai gerar uma transformação ainda em 2024, eu acho que sim, o formato, o valor, o contexto, ele não é nem adequado, eu concordo com você, está até abaixo do adequado para eventos com esse porte, com esse tipo de estrutura e de como que a gente entrega, isso sem dúvida, até porque a gente roda bastante mercado. Acho que esse é o penúltimo ano que a gente vai estar girando o Summit como a gente faz aqui, como eu brinco, né? Como o circo que vai girando as cidades e trazendo as pessoas, porque, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, estão crescendo e a gente vai estar cada vez mais concentrando os assuntos em São Paulo. Já a gente vai ficar fazendo o Summit só em 2 ou 3 cidades do Brasil. Então, se você não quer ficar de fora e ter realmente um evento de qualidade nacional aqui em Belém, não fique de fora. E o mais importante, não perca tempo fazendo as coisas que estão fazendo erradas agora e que se você tivesse passado pelo Summit, talvez no primeiro e segundo mês o resultado já teria sido pago 8 vezes o que você investiu de tempo e de dinheiro muito rápido no Summit, isso sem dúvida.
Maravilha. E quero lembrar o seguinte, você que está assistindo esse episódio antes dos dias 21 e 22 de junho, por que eu disse que o valor fica até abaixo do que de fato vale? Porque como embaixador do Summit, eu tenho um link especial. Verdade. Se você for fazer inscrição lá pelo site do evento, pelo link do evento, você vai mais pagar caro. um valor X. E como embaixador, se você clicar no link que está aqui na descrição aqui do episódio, no Spotify, no YouTube, se você está assistindo um corte no Instagram, também é só mandar um direct ou ir lá no link da minha bio, você vai ter um desconto de 30% e vai com a turma de empresários, assim, de primeiríssimo nível, vai sentar lá na frente, vai ter coffee break reservado com o pessoal, vai ter um jantar ao final. O VIP, ele tem um coffee break tanto na sexta como no sábado conosco. Certo. Junto com os VIPs. E janta, nós temos um jantar de encerramento no sábado com os sócios da PWR Gestão da Capital Upgrade e os VIPs. E aqui, galera, eu vou dar um pulo do gato aqui para vocês, que é o seguinte. Se você quiser jantar com um cara do nível do PV, né, do nível do Paulo Vitor, do nível do Lázaro, do Wilson, do Raduan, você vai ter que contratar uma mentoria desses caras, você vai ter que fazer alguma coisa que vai custar um valor, assim, é um investimento muito alto. Num evento desse, você sentado ali com a gente, você participando, primeiro que você vai ter acesso, vai poder fazer perguntas, e sem falar que no final, você vai estar numa mesa de jantar, você vai virar pro Lázaro da vida, pro Paulo, vai falar assim, olha, não deu tempo de perguntar no evento, mas a minha dúvida é... Os caras vão responder. Isso acontece direto. Então, eles mal vão ter tempo para comer. É um acesso assim... É o que acontece muito. Eu sei como é que é. É um acesso absurdo. Tô fazendo questão, nunca tinha trazido ninguém aqui no Pensa Podcast apresentando e convidando para um evento. Tô fazendo isso dessa vez. Até você agradeceu, mas é justamente porque eu tô falando muito sinceramente, porque eu confio na capacidade de vocês de entregar resultado. Já teve outras oportunidades de receber convite para ser embaixador ou para endossar alguma ideia, alguma coisa assim, mas eu acho muito arriscado convidar um cliente meu para algo que eu não tenho plena certeza. Sem dúvida. Quando eu conheci o projeto, quando eu vi as pessoas envolvidas, eu falei, cara, os meus clientes precisam disso aqui. Legal. É disso que eles precisam. Então, você que também não é meu cliente, mas que acompanha o nosso podcast, clica no link aqui, se quiser mais informações, me chama nas minhas redes sociais, mas não fique de fora. Dias 21 e 22, Capital Summit Upgrade, em Belém, evento de primeiríssimo nível, de altíssima qualidade, que você não encontraria em qualquer lugar e vai acontecer no quintal da nossa casa. PV, muitíssimo obrigado, meu caro. Agradeço. Te agradeço demais a vinda e pode ter certeza que geramos um conteúdo de muito valor aí para essa galera. Maravilha. Vamos lotar esse hotel lá nos dias 21 e 22. Obrigado, viu? Vai ser muito bonito o evento. Obrigado, Bruno. Valeu, que te agradeço. Valeu. E você que ficou até agora, muitíssimo obrigado. Esse foi mais um episódio do Pensa Podcast. Você acompanha a gente no Spotify, nas principais plataformas de áudio, no YouTube e no Instagram. Você acompanha bastidores, os cortes com os principais momentos. Beijo no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu!